Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no Direito Constitucional, o presidente Lula formalizou a indicação de Jorge Messias para o STF. E no processual civil, o STJ validou o uso de procuração eletrônica sem certificado ICP Brasil. No tributário, a segunda turma do STJ reafirmou que a Fazenda pode recusar bens indicados à penhora fora da ordem legal. E na pauta política, a CPI do crime organizado convocou os ex-governadores Ibanez Rocha e Cláudio Castro. E no direito do trabalho, o TRT4 autorizou a busca de bens de devedores em casas de apostas online. Então, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito constitucional. O presidente Lula encaminha nesta terça-feira ao Senado a mensagem que formaliza a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. O envio do documento era o passo final para oficializar o nome anunciado ainda em novembro, visando preencher a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso em outubro de 2025. Agora, Messias será submetido ao rito constitucional de aprovação no Legislativo. A próxima fase ocorre na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado passará por sabatina e votação. Se aprovado na CCJ, o nome segue para o plenário do Senado, onde precisa de maioria absoluta, ou seja, pelo menos 41 votos favoráveis e votação secreta para ser confirmado. Se aprovado, o novo ministro herda o acervo de processos deixado por Barroso e passará a integrar a segunda turma da Corte. A trajetória de Jorge Messias é marcada por uma carreira técnica como procurador da Fazenda Nacional e por cargos estratégicos no Executivo, incluindo a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência e o próprio comando da AGU desde 2023. A oficialização ocorre após meses de negociações políticas para dissipar resistências no Senado. Com a formalização da indicação, o foco se volta para a articulação governamental no Congresso, já que somente após o decreto de nomeação e a cerimônia de posse, o tribunal voltará a ter sua composição plena de 11 ministros para o julgamento de 2026. Hoje é dia da mentira, dia 1º de abril, mas o que eu vou te falar agora é a mais pura verdade e não tem pegadinha nenhuma. Se você é do time que não perde uma atualização de direito penal, a Lolere tem uma newsletter gratuita feita sob medida para você, a Criminal Letter. Pois é, toda quarta-feira, pontualmente às 11 da manhã, ela chega na sua caixa de entrada com o resumo dos principais casos criminais da semana. A gente disseca o direito aplicado em cada um deles, trazendo aqueles detalhes e os pulos do gato que costumam despencar na OAB e em concursos públicos. É um conteúdo semanal gratuito e, como você já sabe, o nosso estilo ela é totalmente direto ao ponto. Seja para quem está estudando para uma prova ou para o profissional que quer entender as tendências dos tribunais superiores, a Criminal Letter é leitura obrigatória. Não fica de fora dessa. O link para se inscrever gratuitamente está aqui na descrição do episódio. Garanta sua dose semanal de atualização penal com a gente. E vamos com o direito processual civil. A terceira turma do STJ decidiu que procurações assinadas eletronicamente são válidas para processos judiciais, mesmo sem certificados da ICP Brasil. O colegiado entendeu que a lei não exige assinatura qualificada, aquela mais burocrática e paga, como regra absoluta, permitindo o uso de assinaturas simples ou avançadas, desde que não haja dúvida sobre a autenticidade. Juridicamente, a decisão se baseia na Lei 14.063 de 2020, que classifica as assinaturas pelo grau de segurança. A ministra relatora Nancy Andrighi destacou que o juiz tem o poder-dever de fiscalizar a regularidade da representação. Assim, se houver qualquer suspeita de fraude ou irregularidade na outorga do poder, o magistrado pode sim exigir a certificação máxima. No caso analisado, o processo envolvia indícios de litigância predatória. Como a autora não cumpriu a ordem judicial de apresentar uma assinatura qualificada após a suspeita do juiz, a ação foi extinta. O STJ reforçou que essa exigência rigorosa é legítima para coibir abusos e verificar a autenticidade da postulação, conforme o tema 1198 da Corte. A decisão traz um equilíbrio porque facilita o acesso à justiça ao aceitar tecnologias comuns de assinatura digital, mas preserva a autoridade do juiz para barrar processos irregulares. O uso de plataformas eletrônicas é livre, mas o advogado deve estar pronto para provar a validade do documento caso a idoneidade da demanda seja questionada. E no direito tributário, a segunda turma do STJ reafirmou que a Fazenda Pública tem o direito de recusar bens indicados à penhora pelo devedor caso a ordem legal de preferência não seja respeitada.
No caso, a NTT recorreu contra uma decisão que aceitou um veículo oferecido por uma empresa em execução fiscal, ignorando o pedido da agência para utilizar o sistema Sisbajude, que busca valores em dinheiro. A decisão do Tribunal Regional foi anulada por exigir que o credor justificasse a recusa do bem. O ministro relator Afrânio Vilela destacou que o tema repetitivo 578 do STJ estabelece o contrário. Cabe ao devedor demonstrar por que a ordem legal deve ser afastada e não ao poder público provar que o bem oferecido é ruim ou de difícil alienação. O colegiado reforçou que o princípio da menor onerosidade para o devedor não prevalece automaticamente sobre a efetividade da execução. Para que um carro seja aceito no lugar de dinheiro, por exemplo, o executado precisa apresentar uma justificativa concreta e comprovada, o que não ocorreu no processo analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O processo retorna agora para o novo julgamento no TRF4, seguindo as diretrizes do STJ. A decisão blinda a arrecadação pública contra indicações de bens de baixa liquidez e reafirma que a execução fiscal deve ser feita prioritariamente no interesse do credor para garantir o pagamento das dívidas e multas administrativas. E vamos agora com a investigação parlamentar. A CPI do crime organizado aprovou a convocação obrigatória dos ex-governadores Ibanez Rocha e Cláudio Castro. Após faltarem a convites anteriores, eles agora devem depor sobre a infiltração de facções no Estado e suspeitas de fraudes no Banco Master, liquidado pelo BC em 2025. O foco sobre Ibanez recai nas negociações do BRB para a compra do banco, negócio barrado por suspeita de irregularidades. A CPI também aprovou a quebra de sigilo bancário de pessoas ligadas ao ex-controlador do Master e a convocação de diretores do Banco Central. Um ponto de tensão é a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs novos filtros para compartilhamento de dados do COAF com CPIs, o que pode obrigar a comissão a rever transferências de sigilo já aprovadas. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, alertou que essa nova exigência administrativa pode esvaziar as investigações. Para evitar nulidades, os senadores agora precisam fundamentar de forma mais rigorosa cada pedido de informação financeira, adequando o ritmo da comissão às novas diretrizes da Suprema Corte sobre o sigilo bancário e fiscal. A CPI entra em uma fase decisiva de cruzamento de dados para rastrear o crime de colarinho branco. Com as convocações obrigatórias e o monitoramento do fluxo financeiro, os senadores buscam desvendar como estruturas criminosas utilizam o sistema financeiro e a administração pública para se sustentar e expandir sua influência no país. E vamos de execução trabalhista. A seção especializada em execução do TRT da 4ª Região abriu um precedente importante ao autorizar a expedição de ofícios a casas de apostas online, as famosas bets, para localizar bens de devedores. A medida foi tomada em processos onde as ferramentas tradicionais de busca patrimonial, como o Sisbajude, não encontraram valores suficientes para quitar as dívidas trabalhistas. Essa decisão reforma entendimentos de primeira instância que negavam esses pedidos por falta de provas de que os devedores usavam tais plataformas. Os desembargadores fundamentaram que a Lei 14.790 de 2023 permite que valores sejam mantidos em carteiras virtuais nessas bets, o que torna essas contas ativos passíveis de penhora, assim como contas bancárias comuns. A Justiça entendeu que, diante da ineficácia das diligências usuais, é legítimo adotar medidas alternativas para rastrear o patrimônio do executado. O objetivo é evitar que devedores utilizem plataformas de apostas como um porto seguro para esconder dinheiro que deveria ser destinado ao pagamento de verbas alimentares de ex-funcionários. Essa decisão sinaliza que o judiciário está atento às novas formas de circulação de capital digital. Para os credores, se abre uma nova frente de investigação patrimonial. Para os devedores, fica o aviso de que o saldo em casas de apostas não está imune à execução e pode ser bloqueado para garantir o cumprimento de sentenças judiciais. E agora a gente vai para o nosso Express do dia. A 6ª turma do TST anulou a dispensa sem justa causa de um operador diagnosticado com doença de Crohn e mandou pagar a indenização pelo período de afastamento até a decisão. O caso recoloca um ponto básico de que dispensar trabalhador em contexto de doença grave pode sair do campo potestativo e entrar no da discriminação. A ministra Maria Helena Malman manteve condenação de comerciante de Fortaleza por ofensas a empregado em razão de posicionamento político. A indenização ficou em R$10 mil. A mensagem é direta: liberdade de convicção não vira detalhe decorativo quando o ambiente de trabalho resolve humilhar quem pensa diferente. Em depoimento à CPI do crime, Leandro Piquet Carneiro alertou que queda nos homicídios não prova enfraquecimento das facções. Segundo ele, o crime migra para as fraudes digitais, contrabando e mercados clandestinos.
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Renato Martoni, a Luciane, que me corrigiu aqui, falando que eu sempre chamo ela de Luciene, me perdoe. O Reinaldo, Rômulo, Fabrício, Gisele, a Bela, Dali Viegas, Lucas, Ellen, Diogo, Caroline e Shirley Gomes. Muito obrigado a todos que participaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.